Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos para mais um exemplo sobre os radicais, as raízes? Olha para esse. Simplifique as expressões e calcule a soma. 5 raiz quadrada de 28 menos 3 raiz quadrada de 20, menos 2 raiz quadrada de 63, mais 2 raiz quadrada de 45. Olhando assim para elas, parece que a gente não sabe resolver nenhuma, né? Porque não dá para fazer nada. Porque uma é raiz de 28, a outra raiz de 20, 63, 45, parece que fica meio que impossível. Mas então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com um rascunho. Lá no meu rascunho, eu vou fazer o quê? No meu rascunho, eu vou tentar fazer todas as decomposições. Então, por exemplo, a minha raiz de 28, ó, 28 dividido por 2 vai dar 14, dividido por 2 vai dar 7, que por 7 vai dar 1. Dá para fazer um agrupamento aqui, então eu posso falar que a raiz quadrada de 28 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 7. Não é isso? Se eu separar isso daqui, meninos, eu poderia colocar a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 7. É claro que aqui dá para simplificar, então isso vai ser a mesma coisa que 2 raiz de 7. Ah, então começou a ficar mais fácil, ó. Então, o meu 5 que está aqui, na 5 raiz de 28, ele continua. E a minha raiz de 28 eu consegui decompor e ela ficou 2 raiz de 7. Vamos para a próxima. Agora, minha próxima é a raiz de 20. Então, eu vou lá no meu rascunho novamente, decomponho 20 agora. Então, vamos para o 20. Ó. 20 dividido por 2 vai dar 10, dividido por 2 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Observa que aqui deu um grupinho, então eu posso falar que a minha raiz quadrada de 20 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Dá para eu separar aqui, raiz quadrada de 2 ao quadrado e raiz de 5. Simplifico, esse sai da raiz. Logo, a minha raiz quadrada de 20 é a mesma coisa que 2 raiz de 5. Então, a gente vai lá e substitui, ó. Então, o menos 3 que estava aqui, ele continua, multiplicando. A minha raiz de 20, a gente fez a decomposição dela, deu 2 raiz de 5. Ó, raiz de 20 deu 2 raiz de 5. Agora, nós vamos para a próxima, que é a raiz quadrada de 63. Então, vamos decompor o 63. 63 não dá para dividir por 2, dá para dividir por 3. 63 dividido por 3 vai dar 21, que dividido por 3 dá 7, e por 7, 1. Ou seja, a raiz quadrada de 63, olha aqui o agrupamento, pode ser escrita como 3 elevado ao quadrado vezes 7. Isso pode ser separado. Então, fica a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 7. E aqui a gente pode simplificar. Logo, a minha raiz de 63, ó, o 3 saiu da raiz e o 7 continua. Então, vai ser 3 raiz de 7. Então, ó, o 2 está multiplicando, ele continua. E no lugar da raiz de 63, nós vamos pôr quem? 3 raiz de 7. Agora, vamos terminar com a raiz de 45. Eu vou lá no meu rascunho e faço a decomposição do 45. Ele dá para dividir por 3. 45 por 3 vai dar 15. 15 por 3 é 5 e 5 por 5 é 1. Logo, raiz quadrada de 45, olha aqui o agrupamento. É a mesma coisa que raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5. Vamos separar em duas raízes? Então, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado e raiz de 5. Aqui dá para a gente simplificar. O 3 sai da raiz. Aqui não, o 5 fica. Então, vamos substituir lá na nossa expressão. Então, o 2 que estava multiplicando continua. E a minha raiz de 45 agora é 3 raiz de 5, na forma simplificada. Ah, agora ficou bem mais fácil da gente encontrar os valores. Então, olha aqui, a primeira parte da minha expressão. 5 que multiplica 2 raiz de 7. Dá para eu multiplicar, não dá? 5 vezes 2 vai dar 10. Raiz quadrada de 7. Vamos para a segunda etapa. Menos 3, que multiplica 2 raízes de 5. Vamos multiplicar, então, menos 3 vezes 2, 6, raiz de 5. Estão observando que eu sempre estou operando com os números que estão na frente da raiz? Agora aqui. Menos 2, que multiplica 3 raiz de 7. Menos 2 vezes 3, 6, raiz de 7.
E por fim, mais 2 que multiplica 3 raiz de 5. 2 vezes 3 é 6, raiz de 5. Agora, vocês vão ver, observar, que temos termos semelhantes. Como assim semelhantes? Aqueles que têm o mesmo tipo de raiz. Por exemplo, o 10 raiz de 7 é semelhante com o 6 raiz de 7. Então, entre eles, a gente pode operar. Assim como o menos 6 raiz de 5 e o mais 6 raiz de 5 também são semelhantes. Então, vamos começar? A gente faz as operações. Ou então, o 10 raiz de 7, eu vou operar com o menos 6 raiz de 7. E quanto vai dar isso? 10 raiz de 7 menos 6 raiz de 7. Eu tenho 10. Eu tiro 6, isso vai dar 4 raiz de 7. E o menos 6 raiz de 5, eu tenho que operar com o mais 6 raiz de 5. Opa, espera aí. Se eu devo 6 e eu tenho 6, um cancela o outro. Então, o resultado final do meu exercício, minha simplificação, vai ser 4 raiz de 7.